Em um universo enigmático, com um estilo de vida amplamente desconhecido, habitavam criaturas já extintas e seres humanos que experimentaram vidas com duração de centenas de anos. Surgiam relatos de gigantes que perambulavam pela Terra, marcando uma era que despertava a curiosidade de muitos. Essa narrativa, evidentemente, remete à era pré-diluviana, conforme descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia. Naquele período, a civilização humana, segundo os relatos bíblicos, alcançou feitos grandiosos, mas também perpetuou uma cultura marcada pelo pecado. O que intriga é como era a vida cotidiana das pessoas nessa época, suas atividades e o que ocorreu no mundo antes do imenso dilúvio. Estes são os temas que serão explorados neste vídeo. A primeira família pré-diluviana foi, naturalmente, a de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva estabeleceram-se, dando origem a filhos e filhas. O primogênito desse casal foi Caim, que infelizmente tornou-se o primeiro homicida da história ao assassinar seu próprio irmão Abel de maneira covarde. Como consequência desse grave pecado, Caim recebeu uma marca divina e fundou uma cidade na terra de Nod, nomeando-a em honra ao seu primogênito, Enoque. Essa cidade é a primeira mencionada na Bíblia, conforme registrado em Gênesis, capítulo 4. Ao contrário de teorias não bíblicas, a Escritura enfatiza que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente competente. Isso significa que, apesar da evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme algumas teorias científicas postulam. Essa visão é corroborada pelos relatos bíblicos sobre o período pré-diluviano. Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, já possuía habilidades suficientes para construir uma cidade, enquanto seus descendentes foram responsáveis por inovações notáveis, como a prática de habitar em tendas, a criação de rebanhos de gado, o desenvolvimento das artes com instrumentos musicais e a fabricação de ferramentas usando cobre e ferro. Na época de Noé, a Bíblia destaca que a humanidade já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma arca de grandes proporções, conforme as instruções divinas. Embora os detalhes sobre esse período sejam escassos na Bíblia, é evidente que ocorreu um substancial avanço tecnológico e cultural no mundo pré-diluviano. Uma pergunta frequente sobre esse período é a duração, ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não especifica a duração desse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo entre a criação e o dilúvio pode ter sido significativamente maior do que o restante da história bíblica. Tentativas de datar esse período foram feitas, mas sem sucesso. O único registro que fornece algum dado cronológico é a lista genealógica em Gênesis, capítulo 5. No entanto, é improvável estabelecer datas exatas a partir desse registro, pois as genealogias bíblicas estão mais interessadas em estabelecer linhagens do que em fornecer dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, com lacunas intencionais para priorizar indivíduos relevantes na história bíblica. Com base nessa lista, os estudiosos observam que o grande desenvolvimento antes do dilúvio provavelmente estava relacionado à longevidade das pessoas naquela época, todas falando a mesma língua, e Deus permitindo que vivessem centenas de anos. Isso desempenhou um papel fundamental no crescimento tecnológico e na transmissão de conhecimento. Embora haja outras interpretações sobre a longevidade pré-diluviana, a leitura tradicional do texto bíblico sugere que as pessoas realmente viveram centenas de anos. Antes do dilúvio, o pecado certamente predominava. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se disseminou rapidamente pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a praticar a poligamia, conforme registrado em Gênesis, capítulo 4, versículos 18 a 24. Além disso, Lameque foi um duplo homicida que se vangloriava de sua crueldade. Caim, após assassinar Abel, não apenas não demonstrou arrependimento, mas também considerou o castigo divino injusto, conforme registrado em Gênesis, capítulo 6. A Bíblia também menciona que no período pré-diluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Embora alguns interpretem isso como uma união entre seres espirituais e humanos, a maioria concorda que a interpretação mais adequada é a degeneração humana resultante dos relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. Isso levou à prevalência da impiedade em toda aquela civilização. Naquela época,
A linhagem piedosa, representada pelos descendentes de Sete, preservou o conhecimento de Deus. No entanto, essa linhagem eventualmente se misturou com a linhagem ímpia de Caim, resultando em uma depravação espiritual intolerável. Dessa mistura surgiram os Nefins, homens valentes e renomados na antiguidade. Apesar disso, também existiram indivíduos comprometidos com o Senhor naquele período. Abel, o primeiro mártir, é lembrado como exemplo de fé, até mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi transladado sem experimentar a morte. Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu durante o período pré-diluviano, mas, nos anos finais desse período, ele foi uma exceção como alguém que permaneceu temente ao Senhor. A Bíblia registra que a família de Noé foi a única poupada quando Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada da civilização daquele tempo. O período chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A maldade atingira níveis tão elevados que Deus expressou seu descontentamento e arrependimento por ter criado o homem. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve o fim da história pré-diluviana, indicando que o mundo daquela época pereceu sob as águas do dilúvio. Esses acontecimentos servem como um alerta para nós. Jesus Cristo advertiu que, nos últimos dias, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá, com as pessoas vivendo de acordo com seus próprios desejos e estando ocupadas demais para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Assim como na geração pré-diluviana, as pessoas só perceberão a gravidade da situação quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade de retorno. Jesus ilustrou isso comparando a remoção dos ímpios pelo dilúvio nos dias de Noé ao destino dos impenitentes nos dias finais, que serão levados pelo juízo de Deus.